Ceará e Campinense. O Ceará venceu e engatou uma sequência de 4 vitórias em seguida. Olha como é que foi o jogo. O apito da árbitra encerrou o jogo e a campanha da primeira fase do Ceará na Copa do Nordeste. E que campanha, hein? A melhor da competição até aqui. Com 5 vitórias e 3 empates, terminou como líder do grupo e com direito à melhor defesa desta fase. Foram apenas 2 gols sofridos em 8 jogos. E várias partidas sem sofrer gols. Uma delas foi essa contra o Campinense. Vamos do começo. A torcida alvinegra marcou presença no Amigão lá em Campina Grande. E não confundam, esse time de amarelo escuro é o Ceará, tá? Que começou mais ou menos com esse chute ou cruzamento do Mendonça. O Campinense que levou mais perigo primeiro. Ficou nesse bate e rebate dentro da área alvinegra. Mas o Messias tirou o time do sufoco. O primeiro alvinegro a levar perigo foi o Vina. Chutou no cantinho para o goleiro Camilo defender. E foi logo dos pés do Vina que saiu o primeiro gol do jogo. Primeiro e único, na verdade. Lançamento do Mendonça, que passou pelo Nino Paraíba, pelo Vina e parou nos pés De quem foi mesmo esse gol, hein? Foi do Clebão ou foi contra do jogador do Campinense? A árbitra colocou na súmula que foi contra do zagueiro Christian. Mas na câmera lenta e aproximando, dá pra ver que foi do Clebão. Já no segundo tempo, mais pressão do Ceará. O Mendonça queria deixar o dele, mas essa foi pelo lado de fora da rede. O Nino Paraíba também tentou, mas parou no goleiro. Falando em goleiro, olha a defesaça do João Ricardo nesse chute do Campinense. Deu trabalho pro goleiro alvinegro nesse lance. E nesse também. No fim das contas, 1-0 pro Ceará, melhor campanha e classificação para as quartas de final da competição. A expectativa é que a gente fizesse uma grande primeira fase, né, tendo em vista a exigência que é trabalhar no Ceará, ainda mais numa competição onde o Ceará, nas últimas 2 edições, chegou nas 2 finais, então a gente sabe da cobrança e da pressão para fazermos uma boa campanha. Os números aí comprovam que a gente foi uma equipe eficiente na maior parte do tempo e a Copa do Nordeste tem uma característica muito particular, é difícil jogar fora de casa. Tem fatores locais muito duros, muito complicados de jogar. Agora vai enfrentar o CRB no Castelão na quinta-feira. Oportunidade de conquistar a 5ª vitória seguida na temporada. Muito satisfeito com o rendimento da equipe até esse momento, pela amostragem, né, e a competência que o grupo demonstrou, mas sabemos que agora é uma nova etapa, uma nova fase, inicia tudo do zero. Rapaz, já pensou o vovô engatando uma 5ª vitória em seguida, coisa que não acontece há quase um ano. A última vez que isso aconteceu foi em abril de 2021. Um gol de Kleber, a gente pega no pé do Kleber, algumas vezes até com uma certa razão. Não só a gente, né? Parece que o árbitro também, né? Muita gente, não é só a gente não. E a árbitra do jogo também, né? A árbitra botou na súmula que o gol foi contra. O gol não foi contra, o gol foi do Kleber. O Kleber, mais um gol nessa sequência boa de 4 vitórias seguidas do Ceará em 2 competições diferentes. 2 na Copa do Nordeste e 2 na Copa do Brasil. E o Kleber deixando a marca dele, Caio. É o 3º gol nessa série, marcou 2 na Copa do Brasil, contra o São Raimundo e contra a Tuna, e marca agora na Copa do Nordeste, primeiro gol dele na Copa do Nordeste. Eu estava fazendo o jogo do Fortaleza para a rádio, mas a gente vai acompanhando e escutando, porque na transmissão simultânea, e o Danilo Queiroz é mais do que um repórter, é um cara que analisa muito bem o jogo quando a gente está acompanhando. E foi aquela coisa do time que é de competitividade, o Ceará consegue um resultado, o Thiago Nunes até, a gente vai citar daqui a pouco, valoriza muito isso, mas não foi dessa série de 4 jogos, certamente não foi a melhor atuação do Ceará nesses 4 jogos. Contra o CSA jogou melhor, contra a Tuna, o placar não diz o que foi o jogo, 2-0 foi muito magro porque o Ceará produziu, mas levando em conta a situação de tabela e lembrando também que a pontuação vai sendo somada nas fases seguintes, o Ceará tem tudo para fazer, se chegar à final, 3 dos 4 jogos em casa. Isso se a final não for Clássico Rei, aí os 4 jogos seriam aqui, aliviando um calendário de viagens, garantindo essa primeira colocação geral. Danilão, boa tarde para você. Eu acho que nesse momento, sinceramente falando, o time que já estava classificado e já estava com a classificação assegurada, exigir um belo futebol, eu acho que é ok. A gente espera, né? Sempre um jogo bem jogado, mas o que vale no final das contas, Danilo Queiroz e amigos, é o resultado. É bola na rede, são os 3 pontos, é a classificação na primeira colocação, Danilo. Não tem dúvidas, Jussi, é isso mesmo. Eu concordo totalmente com você.
já lhe dando boa tarde para o Caio também, para o Anderson, para vocês, amigos e amigas do futebolês. O que se questiona um pouco é o seguinte: o Ceará já tem aí mais de uma dezena de jogos na temporada. Então a gente já pode fazer uma avaliação de algumas questões da equipe. E o que eu avalio é o seguinte: se o Ceará ele não se colocar para fazer grandes partidas, se a equipe não for a voluntariosa que a gente conhece com o Thiago Nunes, é uma equipe que tem dificuldades em manter o adversário no seu campo, é uma equipe que tem dificuldades em barrar jogadas do adversário, e é isso que preocupa um pouco, porque o Campinense já estava eliminado, não é uma equipe do nível que o Ceará vai enfrentar mais à frente. Acredito na própria Copa do Nordeste e depois da Copa do Nordeste, quando teremos Sul-Americana, quando teremos Copa do Brasil já na sua terceira fase, quando teremos Campeonato Brasileiro. Eu acho que é esse tipo de preocupação, sabe, José, que se fala quando a equipe dá tantos espaços quanto deu ao Campinense no segundo tempo da partida. Agora, o Campinense é uma equipe que vocês veem pelos melhores momentos, os melhores momentos do segundo tempo ainda acabam sendo do Ceará, porque o Campinense tem extremas dificuldades de chegar ali na cara do gol do Ceará. Mas a equipe alvinegra, é bom que se diga, no segundo tempo de jogo, simplesmente não quis muito jogar, deixou a equipe do Campinense à disposição para ter a posse da bola e buscar o campo de ataque, e talvez isso faça com que o torcedor que assistiu o jogo, a gente que teve que trazer algo de análise sobre a partida, fique um pouco preocupado com o restante da temporada, pois nós teremos pela frente, o Ceará terá pela frente adversários de qualidade técnica bem melhor. Então, essa é a questão. Agora, para o jogo, para a Copa do Nordeste, para a situação do Ceará, sim. Vencer, terminar com 18 pontos é muito importante. É tão importante que o Ceará, chegando às semifinais, qualquer que seja o resultado, mesmo que chegue nas disputas de pênaltis para a equipe do CRB, o Ceará chega com a vantagem também nas semifinais, dada a ótima pontuação que fez na primeira fase da competição. É isso aí. Vamos ver o Thiago Nunes, ele valoriza mesmo a campanha do Ceará e nessa primeira fase, onde o time terminou na melhor posição, né? Não é entre, mas na melhor posição entre os participantes, entre os 16 participantes nessa fase de grupos. Nós somos a melhor equipe da primeira fase da competição, 18 pontos. Fizemos valer mais uma vitória fora de casa. E é difícil ganhar fora de casa nessa competição, ainda mais com as viagens tão difíceis, com essa logística horrorosa que a gente enfrenta de tantos voos, ônibus e tantas coisas que a gente tem que superar aí para conseguir chegar inteiro fisicamente para competir, porque a gente tem competido muito. Eu sei que a exigência de jogar no Ceará é grande, é um time de massa. Agora a gente tem que parar com esse negócio de ficar só vendo ponto negativo, tem que ver ponto positivo. Uma equipe que é líder da primeira fase da maneira que foi, invicta, sabe, que tem um número de vitórias grande, que conseguiu ganhar dentro e fora de casa, que fez boas atuações a maior parte do tempo, tem que ser valorizada. Ceará!